Gente, um bom dia a todos. Bom dia! Bom dia, Forte, que bênção, né? É um privilégio muito grande estar aqui, principalmente vendo tantas guerreiras, né? Dar palestra para mulheres é muito importante, porque vocês são pessoas que tiveram de lutar constantemente para ter os direitos, porque na realidade a sociedade em que nós vivemos, ela é uma sociedade infelizmente bastante machista. A mulher, ela precisou de abrir dois espaços, primeiramente no lado sentimental. A mulher, ela não tinha aquela fala juntamente com o marido e com a família, mas ao longo do tempo ela precisou de arregaçar as mangas e proporcionar o seu espaço. Depois, a coisa que eu acho tão mágica entre vocês mulheres, que vocês abriram o espaço, mas não perderam a ternura, a delicadeza. Então é muito importante nós estar aqui nesse dia para falar para vocês, porque na realidade vocês são guerreiras, e podemos ver que não parou por aí. A mulher, ela tinha um sonho de fazer parte da sociedade. Para fazer parte da sociedade, ela precisou de enfrentar dois elementos, que é primeiramente o marido, e precisou também enfrentar a sociedade, porque se o ser humano ele não tiver os sonhos dele realizados, ele não é um ser humano totalmente feliz. Vocês mostraram que vocês vieram ao mundo para fazer diferença, porque as duas coisas mais importantes da vida vocês conseguiram, que foi mudar o lado sentimental, fazer os homens olhar com outros olhos para vocês e entrar na sociedade e mostrar que a mulher é capaz de ser uma prefeita, a mulher é capaz de ser uma governadora e a mulher é capaz de ser uma presidenta. Podemos ver que a mulher, ela não tinha esse direito, porque a sociedade, ela olhava para a mulher como ela era um elemento frágil. Hoje eu quero trazer um tema para vocês, que vocês merecem ouvir esse tema, aprender, e hoje o tema é felicidade. Quem quer ser feliz? Alguns pensadores, eles até falam que a felicidade ela está sendo um tesouro perdido. A sociedade ela está em busca da felicidade. Podemos ver que o ser humano, se ele não tiver a felicidade, ele não vai chegar em lugar nenhum. E podemos ver que a felicidade ela tem um grande poder. E nós vamos entender também nesta manhã que a felicidade ela depende de dois pontos cruciais em nossa vida, que é o pensamento positivo juntamente com o pensamento negativo. Porque o pensamento negativo ele faz parte da história. Muitas vezes é igual a energia elétrica, podemos ver que tem o fio positivo e o fio negativo. Nós pensamos mais negativo do que positivo, mas quando nós temos a alegria de viver, o que acontece? Sempre o lado positivo vai ganhar, porque a primeira coisa que vem em nossa mente é o lado humano. O nosso lado humano ele tem de falar mais alto dentro de nós. E dentro desse conceito felicidade, a sociedade ela está em busca, quantas vezes que as empresas
contrata nós para levar palestra para os funcionários deles. E eles falam: eu quero que você traz um tema para alegrar, trazer felicidade para eles, porque eles entenderam, se os profissionais for feliz, eles vão render mais, entendeu? Se os profissionais ele tiver alegria de viver, ele vai trabalhar melhor, ele vai render e vai fazer a diferença. Então a sociedade, ela está buscando esse tesouro perdido, que é a felicidade. Mas eu quero nesse momento fazer uma pergunta, eu quero que você responda para vocês mesmos. Você está sendo feliz? Você está alcançando as suas metas? É muito importante nós olhar para dentro de nós e fazer uma experiência. Estava lendo uma matéria bastante recente. Os neurocientistas, juntamente com a psicologia, eles foram atrás de pessoas que ganhou na loteria. Eles foram, o projeto era entrevistar pessoas que ficou rico da noite para o dia. Eles pesquisaram 5 pessoas que ganhou na loteria, eram pessoas fracas e tiveram a vida mudada da noite para o dia. E essa pesquisa, ela trouxe algumas coisas interessantes. Nos primeiros dias que a pessoa, ela viu que ela estava rica, ela ficou eufórica, ela ficou maravilhada, ela ficou muito feliz. Mas ao passar do tempo, aquela pessoa que estava feliz, a ficha começou a cair. Ela começou a perceber que dinheiro, ele não traz felicidade. Então aquela pessoa começou a cair a ficha, e ela vê que a vida dela mudou, não era aquilo mais. Então nós temos de entender, o dinheiro, ele faz parte da felicidade, mas fazer parte é bem diferente de ser a felicidade. E dentro dessa pesquisa também, eles foram atrás de 5 pessoas que sofreu um acidente grave, pessoas que andavam, pessoas que iam ao serviço com as próprias pernas e tiveram acidente de estar numa cadeira de roda. Eles começaram a entrevistar aquelas pessoas, familiares, e uma grande surpresa: nos primeiros dias, aquelas pessoas olhavam a vida como ela não tinha sentido mais. Nossa, eu não posso andar, eu não posso ir na padaria comprar um pão com as minhas próprias pernas. E por que foi passando os meses, aquelas pessoas entrou em si, o lado psicológico entrou em si, que elas estavam vivendo. E a maior parte dessas pessoas hoje, elas são felizes mesmo numa cadeira de roda. Vocês viram a diferença do pensamento negativo? Ele pode virar positivo, e o pensamento positivo ele poderá vir a ser negativo. Então é uma briga de pensamento. Então, para nós entender a felicidade, nós não adquirimos, ela tem de nascer dentro de nós. Tem pessoas que ela tem uma vida maravilhosa, mas ela não é feliz. E tem pessoas que ela tem uma vida de regras, mas ela é feliz. Então a primeira coisa que nós não podemos deixar entrar em nós é a enfermidade. Porque se nós tivermos a mente saudável, nós vamos ser felizes. O próprio Deus, ele vai arrumando um mecanismo para nós ser felizes. E nesta manhã, eu vejo aqui pessoas de todos os semblantes. Eu vejo pessoas com o olhar alegre, vejo pessoas com o olhar triste, vejo pessoas com o olhar pensativo. Mas a briga de pensamento é isso mesmo, é uma briga de pensamento. E dentro desses pensamentos é que vem a coisa mágica de nós ser humanos que temos de ter projetos.
mas tem que ter muito cuidado. O pensamento negativo e o pensamento positivo. Nós temos que ter muito cuidado com isso, porque chega a um ponto de nossas vidas que nós começamos a enfrentar uma briga com o nosso íntimo, e essa briga é difícil de vencer. Quando é uma briga com outra pessoa, seja da família ou não seja da família, é uma briga que automaticamente se nós não vencer, tudo bem, mas as brigas emocionais, ela traz enfermidade. A pessoa que tem o pensamento positivo, quando ela vai fazer alguma coisa, seja na vida financeira ou na vida sentimental, o que acontece? Ela vai já fazendo aquilo, olhando a vitória na frente. Mas a pessoa que tem um pensamento negativo, ela nem vai ter força para ter a iniciativa. Ela não vai ter força. E nós temos que ter muito cuidado com nós mesmos. Muitas vezes o nosso pensamento, ele engana nós muito. Chega uma parte da nossa vida que nós temos de enfrentar algumas situações da nossa vida. Eu estava pesquisando no campo da biologia como que uma águia se comporta. Uma águia é uma ave linda, é uma ave que ela voa muito alto, mas chegando aos 40 anos, a águia, ela está com as suas penas velhas, ela está com o seu bico totalmente torto, ela vai ter uma dificuldade muito grande de pegar a sua presa. E o bico dela, aos 40 anos, ela vai estar totalmente envergado, ela não vai conseguir pegar a presa com facilidade. Então, os pesquisadores, os biólogos, eles falam que a águia poderá viver de 40 anos a 70 anos. Mas chegou 40 anos de idade, ela tem de fazer uma decisão. Ela pode escolher ficar ali, de bico encurvado para baixo, olhando para baixo, as penas ficando velhas, e ela correndo risco de outro predador vir e pegar ela, ou ela dá o último voo dela. Ela voa para uma montanha bem alta, aonde tem uma fenda, onde ela poderá ficar ali, mexendo com o bico para lá e para cá, até aquele bico velho cair, e ali nasce um novo. Ela tem de ficar 150 dias ali quietinha. Ela derruba aquele bico velho, dentro de poucos dias nasce um bico novo. Com aquele bico novo, ela vai e tira aquelas unhas todinha, aquelas unhas velhas, e começa a nascer novas unhas. O bico fica novo, as unhas ficam novas, a pena cai tudo e nasce nova, e ela naquele momento, ela poderá voltar a dar os voos rasantes, mas ela teve de fazer uma escolha. O ser humano também é a mesma coisa. Tem vezes que nós temos de mudar a nossa história radicalmente, e a maioria das pessoas, quando chega na hora de mudar a sua história, vem medo, vem o pensamento negativo: eu não vou conseguir. E se pensar que não vai conseguir, não vai conseguir mesmo. Não é todas as águias que têm essa força de vontade de dar o último voo rasante, não, ir para uma pedra bem alta, ficar ali bem escondidinha e fazer esse renovo. Quantas mulheres, quantas donas de casa, que muitas vezes têm medo de fazer uma decisão, tem medo de enfrentar o marido, tem medo de enfrentar a sociedade, e tem uma grande vontade de vencer, mas não tem coragem de dar o primeiro passo. É isso que nós viemos aqui nesta manhã falar para vocês, que é importante nós dar o primeiro passo. É muito importante nós dar o primeiro passo. Podemos ver que a sociedade que nós vivemos dá oportunidade a todos a crescer, mas também é uma sociedade que ela tem o seu papel fundamental em nossas vidas.
e estudando o lado alegria, eu aprendi algumas coisas. Você sabia que a pessoa que pensa negativo, ela culpa 3 coisas diretamente? Ela começa a colocar a culpa em alguém que não pode se defender. A primeira coisa que a pessoa coloca a culpa é na política. Nossa, nós estamos passando uma crise muito grande, agora nós vamos à falência, vai faltar as coisas principais da nossa vida. Mas se nós olhar, o ser humano, ele não pode olhar a crise. É na crise que a nossa mente tem que trabalhar, tem que abrir outros mecanismos, porque na verdade, se nós olhar a crise, na verdade nós vamos ficar na crise mesmo. Quantas pessoas que já mudou a história deles no meio de um grande vendaval, no meio de uma grande crise. Na verdade, para nós, dentro de nós não pode existir crise. Outros sim também, outros colocam a culpa na religião. Essa igreja não presta, essa igreja não presta, essa religião, começa a andar de religião em religião, nada presta para ele. Ele não consegue, porque na verdade nós temos de ter um comportamento. A sociedade está aí, de mão aberta para receber nós. Outros colocam a culpa no amor. Alguém fala assim, nossa, as pessoas não têm amor, as pessoas perderam o amor. É muito fácil colocar a culpa na política, colocar a culpa na religião e colocar a culpa no mundo que não tem amor. Mas será que aquela pessoa que está falando, ele tem o amor verdadeiro dentro dele? Sabe o que está faltando nesse mundo? O mundo a cada dia está em caos. É pessoas ter esse voo rasante, é fazer a diferença, é você falar assim, meu projeto vai dar certo, eu vou conseguir fazer. Isso que está precisando, isso está precisando. Podemos ver que as energias positivas, ela tem que ter muito mais poder do que as energias negativas. Eu tive uma grande experiência, foi comigo mesmo. Aos 22 anos, eu tive de fazer uma importante decisão na minha vida. Eu morava na cidade de Santa Teresa e ali eu era um jovem completamente gago. Para mim falar farinha era uma penitência, era difícil. Quando eu ia lá, não tinha supermercado lá e falava venda. Quando meu pai mandava eu comprar farinha, meu Deus, meus pés começavam a tremer. Meu Deus, é hoje que a pipoca vai. Eu ficava muito. Mas eu tinha um sonho, quando eu ia numa reunião da associação de moradores que tinha lá, nossa, eu queria falar alguma coisa, aí eu estava sentadinho assim, eu me lembro, eu estava assim, eu não tinha força para nem levantar da cadeira, aquela vontade de falar, mas eu não tinha força, e aquilo me matava, eu ficava mais gago ainda, meu sistema estomacal era péssimo, porque tem tudo a ver a nossa mente com o nosso sistema estomacal. Nossa, dava náusea, dava vontade de fazer vômito, eu ficava péssimo. Na igreja, então, quando eu ia ler uma prece, meu Deus do céu, parecia que aquele papel, ele criava vida, ele criava vida. Então, eu comecei a pensar, nossa, um dia eu vou vencer isso, eu quero vencer isso. E nós éramos muito pobres, mas limpo. A minha mãe tinha uma casinha de estuque que, meu Deus, era tudo, parecia a casa de minha mãe, era uma casa maravilhosa, mas era pobre. Há uma grande diferença de pessoas pobres para pessoas relaxadas, há uma grande diferença. Mas nós não tínhamos aquisição financeira nenhuma. E eu tinha um sonho de ajudar muitas pessoas, ajudar
com palavras, ajudar, até no lado financeiro eu tinha vontade de ajudar. Aí chegou um ponto da minha vida que eu tive de fazer uma importante decisão. Eu tinha 3 alternativas, mas eu escolhi 2 alternativas. A primeira alternativa era sair daquele lugar, porque naquele lugar eu vi que eu não conseguia vencer. Tem muito isso também. Muitas vezes a própria sociedade, ela coloca nós no cantinho. Isso vai ficar naquele cantinho lá, nós vamos ficar para sempre. Então eu tinha a segunda alternativa, que era pegar e sair daquele lugar e realmente ver o que ia acontecer. Porque eu acho que o ser humano que chega pedindo, é melhor pedir. Eu quero um trabalho pelo um prato de comida. Eu tinha isso na mentalidade. Então eu tinha a seguinte meta: nós temos de sair com metas. Eu falei assim: se eu não conseguir emprego, eu vou chegar. Eu sabia capinar café, sabia roçar, sabia roça. Eu falei: vou chegar no fazendeiro e falar assim: ó, eu capino o dia inteiro pelo um prato de comida. Eu tinha essa mentalidade. Eu estava com pouquíssimo dinheiro. De Santa Teresa até João Neiva dá 28 quilômetros. Eu saí à noite, porque se eu saísse de dia, a minha mãe não deixava. Já pensou? A minha mãe não ia deixar de jeito nenhum. Ela falou: menino, você está doido? Ela ia me amarrar. Eu falei: eu vou esperar todo mundo dormir e vou sair. Se eu falasse, não ia dar certo. Você que são mãe, você vai deixar os seus filhos sair com uma sacola de açúcar, com uma calça jeans e eu nem vou falar o nome da cueca, aquele manchão, bem fininho. Isso, aquele coloque. Minha mãe não ia deixar de jeito nenhum, não ia não. Entendeu? E lembro que eu saí, deu 9 horas, arrumei a minha sacolinha. Aí eu não tinha a sacolinha, aí eu falei com a mamãe: mãe, açúcar da lata acabou, eu posso despejar do olho da sacolinha dela. E eu me emociono quando eu falo isso, porque foi muito marcante. Saí, cheguei em São Mateus, comecei a procurar emprego. Procuro de um lado, procuro de outro, e nada me dava certo. Aí eu comecei a conversar com Deus na rodoviária: ó, amanhã, Senhor Deus, eu já vou partir para a segunda meta, que é trabalhar pela comida, tá, Senhor? Aí quando eu estava falando isso, eu avistei uma mulher ali na rodoviária de São Mateus vindo em minha direção. Eu percebi que ela queria falar alguma coisa comigo. E aquela mulher veio em minha direção e colocou a mão sobre a minha cabeça e falou: meu servo, amanhã você vai para a cidade de Pedro Canário, que eu vou te dar 2 empregos no mesmo dia. Naquele momento eu me arrepiei todo. Sabe quando a gente tem muita fé em Deus? Porque uma coisa que eu nunca perdi foi a fé em Deus. Nunca perdi. E fui para a cidade de Pedro Canário. Chegando bem, eu saí 5h30 de São Mateus. Dava 5h30 de manhã, bem cedo. E cheguei em Pedro Canário, fui procurar emprego. Sabe aquele passarinho que está preso e sai de uma cidade? Eu vim da roça e fui para a cidade. Eu não tinha conhecimento nenhum, mas eu precisava fazer isso, senão eu ia morrer por dentro. Você entende que tem vezes que a gente tem de fazer alguma coisa para a gente mesmo? Só que eu não aconselho ninguém a fazer isso, só se tiver muita certeza. Entendeu? É muito impactante isso. Tem que ter certeza do que quer mesmo para fazer isso. E cheguei em Pedro Canário, comecei a andar, olhar. Eu nem imaginava onde eu ia começar a pedir emprego. Então cheguei numa pousada, e entrei naquela pousada e aquela senhora estava servindo café para os hóspedes, para as pessoas que estavam lá. E aí ela falou assim: espera aí um pouquinho que agorinha eu vou vir te atender. Agorinha eu vou vir atender. Eu fiquei até um pouco constrangido, que eu falei: ela pensa que eu vou
querer um quarto, né? Que eu vou hospedá-la. Aí esperei ela dar o café ao pessoal, e aquela senhora chegou em minha beira e falou: ah, o senhor não é daqui não? E ela não deixou eu responder se era ou não era. Ela começou a falar: nossa, eu estou passando uma luta danada. O meu funcionário, nesse sábado, ele casou e foi para a Bahia. Eu estou sozinha aqui. Você não sabe alguém que quer um serviço, não? Aí naquele momento, eu confesso que eu fiquei alegre. Eu olhei para ela assim, eu falei: sim, eu preciso. E ela começou a fazer perguntas para mim, e tudo que ela perguntou, o que eu falava, o que ela perguntava, eu falava: eu vou conseguir. Um rapaz que só sabia capinar café, não sabia outra coisa. Então agora chegou o ponto, tem outro sentido muito grande. Muitas vezes o próprio ser humano, ele mesmo auto se rebaixa. Já pensou se eu naquele momento eu chegasse ali, ela perguntasse, se eu contasse tipo assim, que eu não sabia? Não pode, porque quando nós estamos querendo uma coisa, fala: eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo, porque é verdade, tudo que nós fazer com perfeição, nós vamos conseguir. E chegou à tarde, eu fiquei pensando: nossa, Deus falou que ia me dar 2 empregos, e eu sempre tive uma convicção muito grande com Deus. Se Deus, Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Nós não podemos esquecer o que Deus promete para nós. E chegou um ponto que à tarde chegou um senhor. Esse senhor, ele começou a conversar comigo e fez uma proposta para mim. Ele falou: veja só, eu estou procurando uma pessoa para vender produtos naturais. Naquele momento eu comecei 2 vezes, porque eu trabalhava à noite e eu tinha o dia inteiro, e era promessa de Deus. Naquele momento, o que aconteceu na minha vida? No mesmo dia, Deus, Ele me deu 2 empregos. E depois daquele dia, nunca mais as portas se fecharam para mim. Fiz o curso de psicanálise, fiz o curso de terapia holística, e na verdade a cada dia eu amo fazer cursos. Acho que eu não vou parar nunca de aprender, porque quem falar que sabe tudo, ele não sabe nada. Nós não sabemos, o pouco que nós sabemos, nós temos que dar o melhor. Então, uma coisa que eu vim trazer aqui nesse dia tão maravilhoso é que verdadeiro é possível nós vencer. Um homem que era completamente gago, e eu não tive ajuda, tipo assim, de profissional para curar as minhas dificuldades, não. Na verdade, eu precisei, eu tenho uma experiência que passa por você muito grande. Nós temos poder de vencer os nossos traumas. Eu era um rapaz totalmente deprimido, eu não dormia à noite, tinha sonhos terríveis, porque na verdade a minha mente estava num dilema muito grande de procurar o que eu gostava de fazer. E agora eu quero fazer uma pergunta a vocês, eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Vocês estão lutando para realizar o sonho de vocês? Vocês estão lutando para realizar o sonho de vocês? Há 4 meses atrás eu tive uma grande experiência no meu consultório com uma senhora. Ela chegou e falou: meu casamento está abalado, meu casamento ele está acabando. Ela começou a falar que o casamento dela estava acabando, mas eu não entendia, porque a vida financeira dela estava ótima, ela tinha muitos bens materiais, e ela começou a contar a história. Aí eu pedi: como que foi o começo do seu casamento? Nossa, eu e meu marido era tudo, mas eu falei: quando que começou as dificuldades do seu casamento? Foi quando eu comecei a trabalhar. Quando você começou a trabalhar,
Porque antes dela começar a trabalhar, o casamento dela era uma bênção. Mas ela começou a trabalhar, o casamento dela virou uma desordem. Eu comecei a atendê-la semanalmente, porque nós temos quando é o lado emocional, só um atendimento não resolve. E comecei a conversar com ela e descobri algumas coisas que estavam acontecendo na vida dela, que o casamento dela não estava indo bem. Por quê? Primeiramente, o marido dela, ele não aceitava ela ganhar mais do que ele. Ele não aceitava de jeito nenhum. E falando nisso, dentro de vários anos trabalhando com pessoas, eu vi, tem marido que ele não concorda da mulher ganhar mais do que ele. Foi assim que começou. Ela começou a trabalhar de casa em casa, atendendo pessoas, fazendo unha. Quando assim, ela começou a fazer um curso, ela abriu um salão. Depois que ela abriu o salão, o casamento dela desabou, porque na verdade o marido dela não aceitava ela ganhar mais do que ele. E eu aprendi uma coisa: quantos maridos que não aceitam isso? Quantas mulheres que ela tem uma vida difícil porque ela não pode realizar os sonhos dela. Não é o próprio homem em si que é culpado, não. Muitas vezes é a própria sociedade que colocou isso. Mas agora a pergunta que eu faço para vocês nesse dia: é possível viver sem sonhar? E a verdade, ela é o nosso sonho, o nosso projeto de vida. Então podemos ver, se as mulheres não tivessem feito essa revolução no Brasil, na verdade o Brasil, ele estava em crise mesmo, mas as mulheres mostraram que é possível fazer diferença nesse mundo, fazer diferença. Então nesta manhã, eu não sei o que você está passando, não sei o que você veio buscar aqui nesta manhã, mas uma coisa eu posso ter certeza: se você tiver coragem para lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, com certeza o nosso Deus, ele vai dar força para você vencer. E outra coisa também que eu aprendi durante essa trajetória é que realmente não existe enfermidade que não possa ser curada. Não existe. Porque na realidade é igual quando nós machucamos, nós temos um corte, seja no braço ou qualquer parte do corpo. O que acontece? O nosso subconsciente, ele tem poder de fechar. E o lado emocional também, ele não é diferente. Se nós podemos estar com depressões, sentimento de culpa, dúvida persistente. Se nós acreditar em nós que nós vamos vencer, automaticamente nós vamos. Como que nós vencemos uma coisa que nós sabemos que está nos corroendo? É não desistir do nosso projeto. A gente atende pessoas de todas as faixas etárias de idade, pessoas que muitas vezes vêm até desenganado pela medicina, mas há dois grupos de pessoas. Há aquelas pessoas que quando eles estão enfermos, eles se entregam. Eu vou morrer mesmo, a minha vida acabou. E há aquele grupo de pessoas que ele não se entrega. Se ele é professor, ele continua dando aula. Se ele é advogado, ele continua exercendo a profissão dele. Se ele lidera uma igreja, ele está liderando a igreja. Ele deixou de saber. Então, essas pessoas, na verdade, ela é muito mais fácil dela vencer a enfermidade. Por quê? É um mistério muito grande. Nós não sabemos se nós vamos viver um dia ou viver 80 anos. A enfermidade é a mesma coisa. Porque o que acontece dentro de nós? A enfermidade, o que acontece? Quando a pessoa ela está com câncer,
Na verdade, aquele câncer, ele começa com uma partícula, uma célula adoece, e o espinho, ele começa a trabalhar ao contrário, e ele trabalhando ao contrário, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto da nossa vida que aquela enfermidade, ela vai germinando. Tem pessoas que ela vive com um câncer 80 anos e ele não avança. Por quê? A mente dele pensa muito positivo, ele deixou de saber, ele está morrendo por dentro. Eu conheci um senhor, ele até, tipo assim, é um líder de comunidade, ele estava, tipo assim, morrendo por dentro, ele só comia mingau de fubá, mas ele atuou 15 anos, uma força de vontade incrível. Aquele homem, ele não entregou nenhum cargo dele, ele continuou sendo o líder da família dele, ele continuou a vida. O segredo é nós continuar a nossa vida. Mas lógico que nós vamos ter tempos difíceis, mas o segredo é nós sempre saber que nós temos condições de vencer. Há algum tempo atrás, eu estava viajando e eu aprendi muito com a natureza. Estava uma grande tempestade, chovendo muito, precisei até ir devagar, mais devagar do que ontem. Ele falou assim que ele nunca viu um motorista calmo igual eu, bem calmo. Aquele dia eu andei mais calmo ainda. E chegou um ponto que na outra cidade o sol já estava radiante. Então eu comecei a analisar. Depois da tempestade o sol vem. Eu não sei qual é a tempestade que você está falando, mas o sol vai vir. Nós temos que pensar isso. O sol, ele vai vir na vida sua. O dia vai raiar. Porque o nosso próprio Deus, ele foi muito sábio quando ele fez o ser humano. Ele foi muito sábio. O que Deus pensou? Eu vou fazer a terra. Na terra eu vou colocar cálcio, vou colocar magnésio, vou colocar fósforo, vou colocar magnetismo. Na terra tudo tem isso. E dentro do nosso corpo, quando Deus fez, ele falou: peraí, eu vou fazer o homem com as mesmas matérias da terra. Podemos ver que nós já nascemos, nós temos cálcio, nós temos magnetismo, nós temos tudo que a terra tem, nós temos dentro do nosso corpo. Se o homem tivesse respeitado a natureza, não tinha tanta enfermidade quanto tem hoje, porque Deus, ele foi muito sábio, e ele continua sendo sábio, né? Sempre vai ser o maior sábio do universo. Então essas dificuldades que nós estamos atravessando, essa seca, podemos ver que quando o sol, quando começa a dar essa estiagem, fica vários meses sem chover, e quando chove, muitas vezes chove demais, porque a natureza, na verdade, o próprio homem acabou com a natureza. E quem está sofrendo muito é nós mesmos. Mas o nosso corpo, ele foi feito para estar pensando nele mesmo. A melhor coisa desse mundo é nós pensar em nós mesmos. É nós chegar à noite, na hora que nós for para os nossos aposentos, nós olhar para a nossa cama com sede, pensar assim: nossa, eu passei um dia, trabalhei muito, conversei muito, agora eu vou descansar. É isso que o nosso corpo precisa, mas muitas vezes nós vamos para a nossa cama já preocupados no dia de amanhã. E a própria palavra de Deus, ela fala que o dia de amanhã não nos pertence. Ele não nos pertence. A vida, na verdade, para nós entender, nós estamos aqui vivendo uma vida para Deus. É igual a gente vê no meio político mesmo. Quanta ganância, esses homens tendo trilhões, até em outras contas, em outros países. Isso é uma doença. Quem quer viver mais não pensa muito do lado financeiro,
pensa em ter uma casa, em ter um carro e ter coisas para sobreviver, porque quantas pessoas que adoecem por causa da ganância, por causa de dinheiro. A coisa mais importante desse mundo é nós fazer alguma coisa para alguém, para a sociedade, nós ter uma força sobrenatural, porque Deus, Ele criou nós para isso, nós ter essa vitalidade de pensar, eu quero ser projeto de Deus. O resto, Deus, se nós merecer, Deus coloca em nossas mãos. E outro sim que eu quero dizer nesta manhã é que as enfermidades emocionais, ela tem levado muitas pessoas a ficar enfermo de verdade. Espera aí, mas o que é enfermo de verdade? A enfermidade emocional, ela não é uma enfermidade totalmente física ainda, ela só está na mente. Ela poderá virar um câncer, ela poderá virar uma cirrose se nós dar lugar a ela. E como que nós não vamos dar lugar a ela? É nós não deixar ninguém interferir na nossa história. A nossa mente, ela tem um poder muito grande de desafios. Vocês começam a ler as histórias de pessoas, homens e mulheres, que mudou uma nação, mudou um país. Eles tiveram uma trajetória muito difícil, mas eles conseguiram vencer. E quantas pessoas que na primeira enfermidade, ela já se sente derrotada. Quantas pessoas que a gente ouve assim, eu estou doente, agora eu vou comer mesmo, eu vou comer fritura, eu vou comer carne, eu vou morrer mesmo. Né? Que loucura! Que loucura! Se nós, o difícil, esse dia eu fui atender uma senhora acamada, eu não meço esforço, se uma pessoa me ligar, se uma pessoa me ligar lá em Rondônia, falar assim, eu estou precisando de você, eu vou lá, tipo assim. Então essa senhora me chamou muita atenção, ela ligou para mim, ela mora em Teixeira de Freitas, falou, nossa, eu ouvi, eu quero ser atendida pelo senhor. Eu não me disse, nossa, que no domingo de madrugada liguei o carro e tipo assim, não me vi esforço e fui lá. Quando eu cheguei lá, aquela mulher estava acamada, e uma coisa que ela me falou, eu não esqueço nunca. Eu não esqueço nunca essa palavra, ela entrou em minha memória para ficar. Eu fiz uma pergunta àquela senhora. Ela falou, eu olhei para ela e perguntei para ela, qual é a sua maior tristeza? Ela falou, Escopel. Parecia que ela me conhecia já há muito tempo. É maravilhoso isso, a gente não conhece as pessoas, mas as pessoas conhecem nós. Eu não quero ter nada nesse mundo, porque o sonho meu é adquirir, ter uma casa e um carro, mas nada, porque hoje eu estou aqui, amanhã quem garante que eu vou estar aqui? Então ela respondeu para mim, a minha maior tristeza é não ter cuidado da minha saúde. A maior tristeza dela era ela não ter cuidado dela mesma. Por quê? Porque ela respondeu isso? Já fazia 20 anos que ela estava em cima de uma cama. 20 anos, gente. Já pensou com um calor desse, mesmo ela ter, lógico, a senhora ela tinha ar-condicionado, mas ficar em cima de uma cama, 20 anos. Então aonde eu quero chegar? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou comer de tudo, eu vou morrer. Mas se você ficar 15, 20 anos em cima da cama. E eu aprendi uma coisa, a alimentação é 50% da cura. Se você lembre o que eu falei alguns minutos atrás, quando Deus fez nós, Ele fez como? Ele colocou dentro de nós cálcio, magnésio, zinco. Então, na verdade, a nossa comida, ela tem que ter esses ingredientes. Os remédios que nós tomamos, eles têm que ter esses ingredientes. Quantas pessoas que ela está tomando remédio à base de química? Esses dias, há uns 2 anos atrás, uma firma me procurou e falou, Adélio, eu descobri uma fórmula. Se você descobrir pessoas que estão com gastrite, estão com úlcera,
você vai passar esse remédio natural, não tem química nenhuma, a pessoa vai ficar boa. Aí depois eu comecei a verificar o que tinha naquele remédio. Eu descobri que ele tinha todos os minerais. Só tinha minerais naquele remédio e curava as pessoas. Por quê? Por que ele curava as pessoas do estômago? Porque na verdade o que acontece? Aqui é a nossa bateria, aqui é nosso motor. Então quando Deus fez nós, Ele fez nós com cálcio, magnetismo. Então se nós começar a usar coisas que contém na terra, cálcio, magnetismo, automaticamente nós vamos ficar bons. O alimento nosso, ele tem que ter o que nós precisamos. O que nós precisamos? Nós gastamos energias. Aqui nós estamos gastando, eu estou gastando energia e você está gastando, eu estou gastando de falar e você está gastando de ouvir. Alegria demais gasta energia, tristeza demais, tudo gasta energia. E o segredo é nós repor essa energia. Se nós, todo dia, nós ingerir alimento que tem o que nós precisamos, nós não vamos ficar enfermos. Antigamente tinha aquele dizer: se eu não comer carne eu vou dar anemia, se eu não comer carne eu vou morrer. E nós podemos ver que a medicina cientificamente comprovada mudou isso. Nós não precisamos de se alimentar de carne exagerada, nós temos que ter proteínas, nós temos que ter suplementos, entendeu? Isso aí que traz uma vitalidade para nós. Essa palestra, quero dizer para vocês, eu não sou acostumado a falar isso em uma palestra, mas hoje eu sou obrigado a falar. Eu estou sentindo que tem muitas pessoas aqui nesta manhã que já perdeu a vontade de viver há muito tempo. Parece que o olho não tem aquela vida mais. Mas eu quero dizer para você, nesta manhã pode ser um começo. Lembra da águia. Lembra que você pode, é só você ter uma mudança dentro de você. Eu não sei qual é essa mudança, mas você sabe. Você sabe. As minhas palestras têm mudado vidas, porque na verdade eu não vim aqui para agradar vocês, eu não vim aqui para alegrar vocês, não. Eu vim aqui para você ter oportunidade de olhar para dentro de você de verdade, porque se você tiver coragem de olhar para você de verdade, com certeza você vai descobrir aonde você errou, aonde você falhou, aonde você deixou de fazer o que você estava querendo. Será que foi na infância? Será que foi na adolescência? Será que foi essa semana? Não sei. O importante é você nunca parar de desistir, nunca parar de automaticamente ter uma vontade enorme de vencer. E aprendi. A felicidade, sabe o segredo da felicidade? É praticar a felicidade. Sabe o que é o combustível da felicidade? É você lutar pela felicidade. Tem coisas que acontecem em nossa vida, muitas vezes quando a gente tem um sonho. Quando a gente realiza aquele sonho, naquele dia, parece que nem é tão importante. Mas você vai ver a história é mais importante do que o sonho. A história é mais importante do que o sonho. Nós temos desafios, lógico. Nós vivemos em uma sociedade difícil, mas pensando bem, o que nós estamos fazendo para mudar a sociedade? O que nós estamos fazendo para mudar a nossa vida? É igual esses dias, aconteceu uma coisa em meu consultório. Era uma senhora baixa, ela estava acima do peso mesmo. Então, só que eu vi que o excesso de peso que ela estava não era por alimentação, ela quase não comia. Ela chegou: eu acho que eu estou ficando doido, Escopela. Eu não como e não consigo emagrecer. E começou a chorar e começava a rir. A mulher estava doidona. Sabe quando a mulher, ela não estava entendendo o que estava acontecendo com ela? Eu não como, mas eu estou gordo, Escopela, o que eu faço? Aí
Aí eu comecei a perceber algumas características nela. Eu falei, tipo assim, como que é a sua vida? Sempre tem 3 perguntas que, tipo assim, é o foco de eu saber das pessoas o que ela precisa. Aí eu comecei a pedir ela falou, como que está a vida financeira? Tá boa, tá razoável. Eu não vou falar o que ela é não, porque ela é aqui, eu Aí, tipo assim, aí chegou um ponto que, aí eu falei, como que está a sua vida sentimental? Nossa vida. Como é que é seu marido? Aquela praga! Meu Deus. Sabe por que ela chegou ele? Porque ela, em vez de ele chegar em casa, tipo assim, elogiava, nossa, ele chegava em casa, nossa vida, você parece que é um bujão de gás, nossa, você está engordando, mulher, nossa mulher, entendeu? Palavras têm um poder muito grande. Quantos maridos que têm matado a sua mulher? Aí o que eu fiz? Eu coloquei dentro dela que ela era capaz de vencer. Ela era capaz de vencer. Tem que colocar, na verdade, nós só conseguimos vencer se nós tiver um sonho, tiver projeto. Aí, falei, alimentação não tem de mexer. O time que está ganhando não se mexe. A mulher falou que não faz, não come. E eu percebi que ela não comia, às vezes que a briga dela era totalmente emocional. Aí eu comecei a falar para ela conversar com o espelho. Aí ela começou a rir, quando ela fala conversar com o espelho, ela falei, veja só, de hoje em diante, todo dia que você amanhecer, você a hora que for pentear o seu cabelo, e por exemplo, o cabelo muito lindo, o cabelo estava sobrando na mulher. Coisa linda, gente, não fica cortando cabelo não. O que enfeita a mulher é cabelo, né? Tem que ter cabelo grande. Pode pentear quando for no casamento, fazer, né? Entendeu? Não deixa o cabelo crescer, que tem meios para mexer nele, né? Ela tinha um cabelo lindo. Então, eu falei, todo dia você vai conversar com o espelho. O que você vai falar com o espelho? Faz um dia que eu estou fazendo uma dieta alimentar. No outro dia, faz 2 dias que eu estou fazendo uma dieta alimentar. Quando chegar numa padaria, porque ela era assim, o que estava fazendo com ela não percebia. Ela não comia bem, mas quando ela chegava na padaria, ela via aquele sonho de dar um fome. Quando chegava, comia bolo. Então a dificuldade dela é que ela não comia, mas beliscava. Entendeu como é que é? Então a gente nem tem coisa que a gente nem percebe. Então ela começou ela colocou esse projeto em dia. Quando ela chegava numa padaria, quando ela via aquele bolinho, o que ela começou pensando? Não, meu marido chama eu de gorda, mas daqui um dia eu vou naquela loja de lingerie, vou comprar aquele bebidol, aquele besta vai olhar, eu vou dar água na boca. Entendeu? Então o que ela fez? Ela trabalhou com o lado psicológico dela, entendeu? Porque há 2 ocasiões especiais dentro de nós. Sabe o que acontece? O nosso cérebro, ele não trabalha igual nós não. Na verdade, ele trabalha com foco. Tem vezes que a gente tem aqueles sonhos, aquele sonho terrível de acidente de carro se afogando. E, na verdade, é o subconsciente que faz tipo um filme, porque tudo que a gente vê, ele tira foto e guarda. Então o nosso subconsciente, ele trabalha com fotos, imagem. Então cada vez que nós temos uma briga conosco mesmo, nós não vamos comer isso, vamos fazer isso, na verdade ele está reprogramando. E chegou um ponto da vida dela, com 60 dias, aquela mulher, ela perdeu 28 quilos, praticamente sem remédio, só mais com conversa. Lógico que eu dei, tipo assim, eu tenho lá, tipo assim, a empresa, ela colocou, tipo assim, o apelido de gotinha sagrada. Eu tenho um produto lá, e eu vou contar um segredinho para vocês hoje. A maioria dos meus produtos, ele tem tudo que a terra tem. Tem cálcio, magnetismo, tem potássio. Então a pessoa toma aquela gotinha, nem sente o gosto, mas as energias vêm. Muitas vezes o casamento está acabado por falta de atividade sexual. Então, na verdade, tudo tem jeito.
tudo tem jeito. Mas o segredo é nós colocar um propósito na mente e ir para frente mesmo com ele. Porque pensa comigo, o que é sentimento de culpa? Sentimento de culpa, pensamento negativo, é nós começar uma coisa e parar no meio do caminho. Já pensou em fazer uma dieta 20 dias ali, estou ali taxativo, e quebrar aquela dieta? É péssimo. É péssimo. O segredo é nós prosseguir. E as enfermidades emocionais, igual depressões, principalmente a depressão, que ela é o mal do século, na realidade, muitas pessoas fazem uma bola de neve de brigas psicológicas. Na realidade, o que acontece? Quando a pessoa ela está depressiva, não é a mente que está fraca, não. A mente, se a mente enfraquecer, a gente vai andar pelado, a gente vai jogar pedra, vai rasgar dinheiro. Ninguém está rasgando dinheiro por aí, né? A maioria das enfermidades é totalmente emocional. Então, quando a gente trabalha o lado emocional, colocamos energias positiva dentro de nós, automaticamente, o que vai acontecer conosco? Nós vamos vencer a enfermidade. Nesse momento eu quero fazer agora um momento de você pensar em você mesmo. Fique de pé, por favor. Vamos ficar de pé. Agora começa, todo mundo tenta se relaxar. Solta as mãos, relaxa, bate os pezinhos ali, se relaxa. Isso, agora fecha os olhos e suspira bem fundo, vai. Solta. Suspira bem fundo. Vamos lá, suspira. Isso, abre a boca, deixa o ar sair pela boca. Suspira bem fundo. Agora dá aquele suspiro de alívio. Suspira e solta. Agora começa a pensar, que bom, tem um coração trabalhando. Suspira bem fundo. Pensa, eu tenho rins filtrando. Suspira bem forte. Agora abre o olho. Agora pode sentar outra vez, que agora eu quero fazer vocês entenderem uma coisa. Eu quero que vocês entendam uma coisa que acontece dentro de nós e nós temos de entender. Quando chega um amigo na nossa casa, um companheiro, aquele amigo que a gente gosta de bater um papo com ele, quando ele vai sair, a gente não costuma dizer, nossa, obrigado pela visita, volte sempre. Nós não falamos isso. E outro sim, quando a gente vai ter relação com a nossa esposa, quando a gente vê ela indo dar água na boca, sente uma vontade danada de ter relação. Não é isso que acontece? A mesma vontade que o sistema sexual tem, o coração também tem. Então é muito importante você parar e começar a pensar, nossa, que bom que eu tenho um coração trabalhando. Suspira e pensar, nossa, que bom, porque o nosso coração, nós não tem como ir lá dentro dele e falar, vai ficar, a mente tem um poder incrível. A nossa mente, ela tem uma capacidade. A nossa mente, ela tem uma capacidade de fazer a diferença em nossas vidas. Quantas pessoas que nunca há uma grande diferença de nós se preocupar com nós e pensar em nós. Quando nós pensamos em nós, nossa, depois de um grande dia de serviço, eu estou agora aqui em minha cama, que bom, eu tenho um coração trabalhando, eu tenho um rins filtrando. É bom você pensar em você mesmo, porque tem pessoas que ela está com falta de sono. Ela está com falta de sono. Ela começa a se preocupar, nossa vida, já deu 11h30 aqui dormindo, e a mente começa a pensar no futuro, pensar no passado, pensar na pessoa. É muito mais fácil você começar a suspirar e falar, nossa, que bom, eu tenho um coração trabalhando, que bom,
eu tenho um rim filtrando. Na verdade, automaticamente, o que faz nós viver é nós olhar para nós e dar água na boca, nós falar, ai que cuti, como eu sou bonitinho, entendeu? Ai que gostoso, entendeu como é que é? Nós temos que gostar de nós, nós temos que gostar de nós. Porque tem pessoas que ela quer fazer diferente, ela quer que as pessoas gostem dela. Entendeu? As pessoas não podem gostar de nós mais do que nós mesmos. Não pode. Muitas pessoas, ela quer que as pessoas gostem dela. Ai que loucura isso, as pessoas gostar de nós. Como eu falei no começo, as pessoas que estão próximas a nós, ela tem de somar para a nossa felicidade. Se nós começar a gostar da pessoa mais do que nós mesmos, não vai dar certo. Nós temos de gostar de nós, mas como uma mãe gosta do filho, ou como Deus gosta de nós temos de gostar de nós, mas de verdade mesmo. Aí nós passa a ter a sonhada, a achar esse tesouro perdido que é a felicidade. E não é muito difícil nós gostar de nós. Não é muito difícil. Vocês não concordam comigo que não é muito difícil nós gostar de nós? Não é muito difícil. Sabe o que é difícil? É nós não praticar o gostar. Nós não praticar. Dentro do contexto de vencer enfermidade, há uma grande experiência que eu passei. Foi há 15 dias em Barra de São Francisco. Chegou uma senhora lá. O que aconteceu? O filho dela tinha entrado em crise. O menino nunca tinha ficado doente. E ele deu uma crise e começou a encolher as mãos assim. O menino chegou todo. Mas só que a primeira coisa que eu observei, ela chegou com o menino num colchãozinho até bonitinho. O pai assim com o menino, segurando o menino. Tipo assim, esse menino tá aí todo entrevado, esse papel. Só que eu olhei, a psicologia do menino estava bom. Olhei, o menino estava legal, a psicologia daqui estava bom, até boa demais. Aí eu percebi uma coisa, que na verdade, o que aconteceu? Ele passou um surto. Todos nós estamos à mercê de ter alguma tensão nervosa. Tem vezes que a pessoa, eu já vi pessoas que na verdade ele fica nervoso, uma vez na vida ele quebra tudo, e depois ele fica com vergonha, porque ele até desculpa, ele deu um surto. Ele deu um surto, né? Pode acontecer conosco. Não tem aquela pessoa, eu me lembro, o meu pastor, chegou um irmãozinho na igreja, aquele irmãozinho era calmo demais. E meu pastor, tipo assim, ele tinha uma criatividade, e ele falou, eu vou ver se esse irmãozinho é calmo mesmo. Aí aquele irmãozinho estava andando na rua, o pastor foi devagarzinho no pé dele, e eu não sei fazer muito bem, mas ele latiu, tipo assim, ele latiu, ele pensou assim que era um cachorro. Ele pegou o pastor, mas quase matou o pastor. Chutou o pastor. O homem deu a louca, e era calmo. Entendeu? Então todos nós estamos sujeitos a um dia tocar. Então, aquele menino, tipo assim, o que aconteceu com ele? Ele passou um susto muito que depois eu entendi, eu não vou ter um detalhe o que aconteceu com ele, porque é falta de ética. E eu vi que eles estavam tratando ele como um entrevado. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que está numa cadeira de roda, ela começou a ficar enferma, mas as próprias pessoas ajudou ela a ficar ali. Eu entendi que a primeira coisa eu mandei, tipo assim, eu senti, porque o profissional, ele tem que ter dom. Não adianta se você não tiver dom, não é só de força de vontade, de dom. E Deus, isso eu agradeço a Deus que Deus tem me dado isso, graças a Deus. E eu comecei a entender que ele não estava doente. Na verdade, eles que fizeram ele ficar doente.
eles fizeram ele ficar com medo de andar. Então a primeira coisa, tipo assim, que eu falei, senta aí. Ele falou, não, pai. Ele falou, não, ele vai se machucar todo. Eu puxei o dedo, estava bom, tudo bem. Falei, agora você vai fazer o que tio Escopel fazer, você vai fazer também. Você vai começar a andar. E naquele momento eu percebi, tipo assim, que o trauma maior deles foi os próprios pais que colocou nele, tipo assim, que eles ficavam, depois daquele dia, aquele menino, tipo assim, mudou, nem remédio não precisou. Então tem que ter muito cuidado quando nós estamos, qualquer tipo de enfermidade, mas pensar, se alguém estiver enfermo, a gente nunca deixar ele, a gente dominar ele, tem a mente dele começar a dominar ele mesmo. Então chega um ponto, aonde eu quero chegar é o seguinte: se vocês soubessem o tamanho da força que a mente de vocês tem, ela tem uma força sobrenatural.